pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Mais uma live aqui. Estamos começando essa live. Muito feliz de estar aqui com vocês. Essa semana passada eu não fiz a live, mas hoje eu estou fazendo. Vou colocar agora o tema da nossa live. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Tô colocando aqui o tema da live, tá? Pra gente já vai começar. Peço que você convide, tá? Mais pessoas para falar sobre esse tema bem bacana hoje. Tô colocando aqui, tá, pessoal? O tema para quem foi entrando. E aí me conta, como é que vocês estão? Estão bem? Como é que está o preparativos para o ano novo e o Natal, né? Primeiro Natal. Muito bem-vinda. Agora sim, eu coloquei o tema, marquei aqui para ficar fixo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a essa live. Nós estamos começando agora. Nós vamos fazer por volta de 1 hora de live. Nós vamos estar falando sobre neurociência, amor, como sempre, tocar um pouquinho espiritualidade. Então, o que eu venho pedir para você? Eu venho pedir para você que manda um aviãozinho pro seu amigo, para sua amiga, seu parente, que tá precisando ouvir um pouco sobre essa questão do amor, da neurociência. Para você que tá precisando entender um pouco o que acontece com as suas emoções, como trabalhar as suas emoções. Então, essa é a live. Peço para você que mande um aviãozinho, participe, comente, curta, tá? O que acontece? Eu estou fazendo uma série de postagens no Instagram falando sobre sexualidade e amor. Então, durante mais ou menos 2 semanas eu venho falando sobre esse tema, porque a sexualidade é um dos componentes do amor, dos relacionamentos, e ele tem princípios físicos, mentais, emocionais e espirituais. E dentre esses temas, né, um dos dias em que eu fiz a postagem, eu falei sobre o amor e neurociência, amor e neurotransmissores, amor e a questão biológica, a questão física. Muita gente desconhecia esses conceitos, né? E a gente sofre muito porque muitas das vezes a gente não conhece como a gente funciona, como funciona, né, a nossa vida. Ei, Auriane, seja bem-vinda. Tô começando agora, olha. Não entrei ainda no assunto, não. Então, durante a semana, esses 15 dias, a gente veio discutindo sobre a questão da sexualidade. E como eu disse, um dos temas, um dos dias, um dos tópicos, né, da postagem, eu falei sobre essa questão dos neurotransmissores, da questão da dependência química, da paixão. E foi um tema muito interessante, porque quando eu fiz essa postagem, muitas pessoas me chamaram no direct para tirar dúvida. E foi muito rico, foi uma grande oportunidade de estar trabalhando, né, com isso. E para quem não me conhece, para quem está vendo a live pela primeira vez, né, eu sou a Cecília Leles, eu sou enfermeira, trabalhei como enfermeira durante muitos anos, sou coach, mentora, escritora e também uma pessoa que gosta de estudar sobre os mecanismos da mente, da alma e do espírito. Eu gosto também de estudar muito sobre espiritualidade. Então, é muito importante. Ei, Juliana, seja bem-vinda, querida. É muito importante que a gente possa entender o ser humano, né? Eu sempre, dentro da minha jornada profissional, eu sempre busquei entender o ser humano como um ser integral. Quando a gente quer fazer um cuidado às pessoas, estou falando como enfermeira, mentora, coach, enfim, a gente tem que ver o ser humano não só no físico, não só no emocional e nem só no espiritual. Olá, seja muito bem-vindo, André, Flávio, querido, seja bem-vindo também. Então, pessoal, essa live eu queria que vocês ajudassem, não a mim, mas as outras pessoas, mandando um aviãozinho, porque nós vamos falar sobre várias dimensões. Nós vamos focar na neurociência, quer dizer, na parte física, mas a gente aqui vai falar também de uma forma integral. Essa live pode participar, o que eu puder responder aqui eu vou estar respondendo. O que eu não conseguir responder aqui,
me pergunte lá no direct, me chama no direct, eu converso com as pessoas no direct. Eu tô à disposição aqui para abençoar a sua vida. Vocês estão vendo ali em cima um livrinho amarelo e um roxinho? Então, esses são os livros de mentoria, tá? Eu escrevi um livro com parceria com mais 10 coautores, que é aquele amarelinho. E aquele roxinho é lançamento agora. É a terceira edição desse livro de mentoria. Então, se você tiver interesse de conhecer este livro, me pergunte, me chama no direct. É um livro muito bacana, onde tem experiências de 11 mentores, dentre eles eu, onde eu falo sobre o destrave sua vida, como que você destrava e como você cura a sua dor interior. Então, pessoal, acho que já deu um tempinho aí para esperar quem ia chegar, né? Então, o Luiz Cláudio, seja muito bem-vindo. Chegou bem no iniciozinho. Então, acho que já deu pra gente esperar uns minutinhos para as pessoas chegarem. Então, vamos começar, tá? Então, participem, aperte o coraçãozinho que o Instagram, ele vai ver que tem relevância essa live e vai encaminhar para outras pessoas. E assim você vai estar utilizando a função de abençoar vidas, né? Boa noite, Luiz Cláudio. Então, vamos lá, vamos começar. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Coloca um joinha aí se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem. Bora começar? Vamos lá. Me dá um feedback aí, dá coraçãozinho, dá um joinha aí pra eu ver que vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Preparados pra gente começar. Então, o que acontece? O que é o amor? O que é a paixão? O que é isso? A Auriane disse que tá tudo ok. Ok, então vamos começar. Então, o que acontece? O mundo, os poetas, os cientistas, os filósofos. A André também falou que tá ok. Então, beleza, vamos começar. Os cientistas, os poetas, os filósofos, os psicólogos. Muitas pessoas, os artistas, tentam entender o que é o amor. As religiões falam o que é o amor. A própria Bíblia Sagrada também fala sobre o amor. Mas o amor é uma coisa que se sente, que se vive. Muitas das vezes é difícil a gente explicar o amor. A gente tem que viver. E a gente percebe que o amor, ele faz parte do nosso arcabouço das emoções. Nós somos seres humanos. Os seres humanos, nós, eu e você, temos emoções. Nós temos o nosso racional, nós temos o nosso emocional, nós temos o nosso instintivo e nós temos o nosso espiritual. Vamos pegar de novo? Então vamos lá. Nós temos o nosso emocional, não é necessariamente nessa ordem. Nós temos o nosso emocional, nós temos o nosso mental, nós temos o nosso instintivo e nós temos o nosso espiritual. Então a gente tem que entender essas dimensões da gente para que a gente possa entender o amor e entender o que a neurociência está falando. Porque as pessoas hoje em dia, elas estão sofrendo muito. Hoje nós somos escravos das nossas emoções. Nós não, a maioria das pessoas. Ei, Marco, grande mentor. Marco é um grande mentor, tá, pessoal? Ele é empresário, escreveu o livro junto comigo de participação, né, Marco? Seja muito bem-vindo, Marco. Um homem de sucesso. E o Marco pode me falar e concordar comigo. Para a gente ter sucesso em tudo na nossa vida, a gente tem que saber gerir todas essas áreas da nossa vida. O nosso mental, o nosso emocional, o nosso instintivo e o nosso espiritual. Quando o ser humano aprende a lidar com tudo isso e usar tudo isso para chegar no seu objetivo, para ter uma vida plena, uma vida destravada, a gente de fato consegue sucesso. Mas o que a gente vê hoje na nossa sociedade como uma grande epidemia? Nós estamos tendo epidemias de pessoas ansiosas, epidemias de pessoas que são escravas das suas emoções. Não são pessoas que vivem as suas emoções. Emoções nós temos que vivê-las. A gente vai sentir. Aqui, em momento nenhum, você vai me ver falando que nós não temos que ter emoções. Nós teremos elas. Emoções boas, emoções ruins. Mas nós temos que aprender a gerir as nossas emoções.
Porque a gente tem duas opções na vida, pessoal, e essa é a primeira chave da live de hoje. Anota aí no seu caderninho, se você não tem, pega uma folha e um caderno. Você tem duas escolhas na sua vida. Você vai gerir suas emoções ou você vai ser escravo das suas emoções. Ei, Janilson, querido, seja muito bem-vindo. Nós estamos começando a nossa live. E eu tô falando aqui, Janilson, o seguinte, que no âmbito das emoções nós temos duas escolhas na vida. Ou nós vamos gerir as nossas emoções, o que elas vão existir, ou nós vamos ser escravos das nossas emoções. E eu te pergunto, o que você quer para sua vida? Você quer gerir as suas emoções ou ser escravo? Responde aí, gerir ou escravo? Se você quer gerir suas emoções, você escreve para mim nos comentários aí, gerir. Se você quer ser escravo das suas emoções e dos seus instintos, você escreve escravo. Escreve aí, pessoal, vão participar. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo uma epidemia de pessoas escravas de suas emoções. Emoções nós vamos ter, independente do desenvolvimento, né, Janilson, que a gente faz a pós-graduação de marketing digital e inovação junto aí, independente das inovações, do desenvolvimento tecnológico, do metaverso que está chegando aí, das redes sociais, o ser humano vai continuar tendo emoção. E ele vai continuar sendo escravo ou gerindo as emoções. O Marco está falando aqui o seguinte, controlar as emoções sempre é desafiador. Sem dúvida, na vida, quem não enfrenta desafios é uma pessoa fracassada. Desafios, pessoal, vai surgir para mim, para você, para todo mundo. A questão é, nós vamos enfrentar os desafios ou vamos sucumbir a eles? Nós vamos ser vencedores dos desafios da nossa vida ou nós vamos sucumbir a eles? Sermos pessoas fracassadas. Eu decidi vencer. E você? Você decidiu vencer? A Auriane tá falando, controlar as emoções é bem complicado, mas ser escrava quer ou não. Com certeza, gerir, aí o Marco falou, gerir as emoções. Exato, eu não tô dizendo aqui em momento nenhum que gerir as emoções, que superar os desafios é fácil. Eu tô dizendo que vale a pena, ok? Gerir as emoções, enfrentar os desafios, dá trabalho? Dá, mas vale a pena. Porque você ser uma pessoa que vai chegar lá no fim da sua vidazinha e falar, poxa vida, eu fui escravo das minhas emoções, eu fui escravo dos meus instintos, eu fui uma pessoa que tive medo dos meus desafios, que fui uma pessoa que sucumbi diante das minhas, os desafios que eu passei e que eu não tive sucesso. Então, a gente tem que pensar nisso. O Janilson tá falando, amo assuntos relacionados à neurociência e gestão das emoções. Então, você tá na live perfeita, porque eu também amo, eu estudo, eu gosto de estudar isso há anos. O Marco tá falando, todos os dias enfrentamos desafios. Gente, sair da cama é um desafio. Num dia chuvoso e frio é desafio. Num dia com o sol tá rachando aí, quem mora nos lugares quentes, é um desafio. Vamos tirar uma primeira ilusão, que tudo é lindo, que tudo é perfeito. Não, a vida é uma construção. A vida é uma construção. A gente pode construir uma casa linda, uma casa sem ser do nosso gosto. Eu gosto muito da história dos 3 porquinhos. Eram 3 irmãozinhos. Um porquinho construiu a casa de palha e ficou na vida boa. O outro porquinho de madeira. E o outro de tijolo. Veio o lobo, assoprou a de palha, ela caiu. A de madeira ele esforçou mais um pouquinho e caiu. Mas a de pedra ela ficou. Aonde estão as suas emoções? Elas estão firmadas na rocha, na palha ou na rocha? Porque as emoções vão chegar, os lobos, os problemas, os desafios internos e externos vão chegar. Então a gente tem que aprender a lidar com isso. Marco fala, arte marcial ajuda muito a ter autocontrole mental e emocional. Sim. Cristão sedento, seja muito bem-vindo. Nós estamos introduzindo o assunto. Então vamos lá, gente. Então eu queria dar essa introdução, acordar vocês. Quem tiver acordado aí, aperta o coraçãozinho aí, aperta aí. Que essa live, ó, eu quero mexer com a adrenalina de vocês. Eu quero mexer com os neurotransmissores seus. Vamos lá. Mas, gente, o que é neurociência? Alguém sabe o que é neurociência? Então, eu vou pegar o conceito da neurociência. Para a gente falar de neurociência e amor, nós temos que saber o conceito. Então, vamos lá.
Eu anotei aqui o conteúdo, que eu gosto de pôr uma sequência aqui pra gente não perder o fio da meada. Neurociência é a ciência que estuda o sistema nervoso, a anatomia, a fisiologia, o nosso sistema neural. Então, nós temos o sistema nervoso central e nós temos o sistema nervoso periférico. Vou lembrar lá de biologia. Já vou ler o seu comentário. O sistema nervoso central, ele é feito pelo encéfalo, que tá aqui dentro do crânio, e a medula espinhal, tá? E o sistema nervoso periférico são os nervos que nós temos para o corpo inteiro e os glândulos. Ei, Sônia, seja muito bem-vinda. Então, esse é o nosso sistema nervoso. E o sistema nervoso, ele funciona a partir de impulsos nervosos e ele produz hormônios, produz neurotransmissores, que são esses impulsos que saem de um neurônio para o outro, que é a célula, que é vamos dizer assim, o tijolinho que compõe o sistema nervoso, são os neurônios. Eles liberam neurotransmissores e aí a produção de movimentos, tanto movimentos e ações voluntárias, como mexer no braço, a gente faz, como também os involuntários, que o nosso coração tá batendo aqui e ninguém tá mandando ele bater. Então, é esse sistema maravilhoso, o sistema nervoso central, que quando eu fiz lá alguns anos atrás, não vou falar aqui quantos anos, enfermagem, eu amei estudar. Então, esse é o nosso sistema nervoso. E ele conduz, ele movimenta o nosso corpo. Antes de eu continuar, o Flávio tá falando aqui, ó. A terceira edição do livro, que é esse aqui roxinho, de mentorias, tem uma mentoria sobre autoliderança, que ensina a controlar os pensamentos. E é o Flávio que escreveu essa mentoria de autoliderança. Flávio, você tá me devendo uma collab. Você sabe que você tá me devendo uma collab. Bora fazer a collab junto, que eu quero que você fale sobre essa mentoria. Então vamos lá. Então vocês entenderam, lembraram lá de biologia? Gente, é um pouquinho técnico, mas eu tenho que falar isso no início para vocês. Então, o nosso sistema neural, ele é que movimenta todo o nosso corpo. É a partir dele que tudo acontece. E a neurociência, há alguns anos, ela vem estudando o amor. Vocês sabiam que a neurociência começou a estudar o amor e a paixão? O amor, ela fala amor ou paixão, depois nós vamos mais à frente. Fica ligado aí que eu vou diferenciar um do outro. Então a neurociência, ela está começando a estudar o que acontece no nosso corpo quando a gente apaixona, quando a gente está amando alguém, quando a gente está naquele estágio de paixão e de amor. Então, ela está estudando. E a neurociência é capaz de afirmar que o amor não está no coração. O amor está no encéfalo, ele está na mente, tá, pessoal? Então eu vou falar primeiro a parte da ciência, depois eu vou falar a parte mais profunda desse assunto. Então fique ligado. Então o que acontece? A Bíblia mesmo fala que o coração é onde estão as nossas emoções. As pessoas antigas falavam, meu coração tá dizendo para eu não fazer isso. Por quê? Porque o coração, para os povos antigos, é o centro da vida. Quando o coração para, não é? A vida para. Mas na realidade, quando você lê em muitos livros antigos falando do coração, o coração sente, ele está falando do encéfalo, que é a nossa mente, tá bom? Que é o nosso encéfalo, que é aquela massa que fica na cabeça. Então, ali estão os neurônios, ali estão os neurotransmissores, tá? Não vou aprofundar isso, eu aprofundo esse tema mais na minha mentoria, tá, pessoal? Eu sou mentora de relacionamentos, então lá eu aprofundo. E aí, alguns neurocientistas disseram o seguinte, que o amor, presta atenção, eu até anotei aqui para vocês não esquecerem, o amor assemelha-se, o amor aí, paixão, tá? Ei, Aline, seja bem-vinda. A paixão, ela se assemelha muito ao mecanismo dos vícios. Vou repetir. A neurociência mostra que a paixão se assemelha, não é igual, se assemelha aos mesmos mecanismos neurais de um vício. Vocês sabiam disso? Quem sabia disso escreve sim, quem não sabia escreve não. Olha só, porque são liberadas substâncias químicas no nosso corpo
quando a gente está apaixonado, trazendo sensações como ansiedade, prazer, euforia, conforto, apego. Alguém aqui já ficou apaixonado ou está apaixonado? Você lembra que dava frio na barriga? E a Aline disse sim. Aline Medeiros Coach, seja muito bem-vinda, querida. Quem aqui já ficou apaixonado, sentiu o coração bater mais rápido quando o objeto da sua paixão, do seu amor está chegando? É o quê? Uma descarga de adrenalina, seu coração acelera, você começa a suar frio. Não é assim? Então, pessoal, o amor, a paixão, ela leva esses mecanismos, tá? Esses mecanismos bioquímicos. A Oriane disse sim, a Sônia sim. Luiz Cláudio, não, puxa vida, mas vai ainda. Então, o que acontece é o seguinte, então é fisiológico. A gente, quando estar apaixonado, sentir isso. O Luiz Cláudio não sabe. Então, Luiz Cláudio, o que acontece? Muitas pessoas, elas falam assim, e você, como um líder, vai ser um mecanismo muito bom para você. Olha só, uma pessoa, quando está apaixonada, você vai ver que ela fala, mas eu quero largar fulano de tal, que é ruim, não presta e não consigo. Eu quero largar, é como um vício. Por quê? Porque as mesmas substâncias da paixão são liberadas, de certa forma, quando a pessoa ela tem vício a alguma coisa. A Oriane tá falando, é uma sensação muito boa. Claro, as pessoas quando usam drogas, as sensações são boas. O problema é que vicia. A pessoa quer largar, não consegue. E acontece o que com ela? Ela fica presa àquilo. Aí nós chegamos naquele início da nossa conversa. A gente quer gerir nossas emoções ou ser escravos. Não é que a gente não vai viver, mas a gente tem que aprender a gerir esse momento de paixão para não entrar em cilada. Fica até o final da live que eu vou estar dando algumas orientações para você que está se sentindo preso a esse sentimento e não está te fazendo bem. Então, as emoções estão ligadas às nossas capacidades cognitivas, né? Então, a paixão, a atividade química do cérebro, o que acontece? Quando a pessoa está apaixonada, depois eu vou falar a diferença de paixão e amor. Quando a pessoa está apaixonada, o que ela tem de aumento de neurotransmissores e hormônios? Ela tem um aumento de neurotransmissores da dopamina e da noradrenalina. Dopamina, o que acontece? É aquele hormônio, né? A dopamina, ela dá aquela sensação, é o hormônio que a gente chama o hormônio do prazer. Então, as pessoas que usam drogas, elas têm liberação de dopamina, por isso que elas viciam muito. É o perigo, libera esse neurotransmissor, tá? Dependendo da droga, enfim. Mas eu tô falando, tá, pessoal, de um contexto geral aqui. E a paixão libera dopamina, que é chamado o hormônio do prazer. O cérebro libera. E tem outra coisa, ele também libera a noradrenalina. A noradrenalina, ela dá o quê? Toda aquela sensação de euforia, aumento de batimentos cardíacos. Aí a pessoa vai chegar, você fica, nossa, sabe? É isso. Outra coisa que a paixão faz, ela dá uma sensação de aumento de desejos sexuais. Por quê? Porque no processo da paixão é liberado mais testosterona nos homens e estrógeno nas mulheres. São hormônio masculino e feminino. Então o homem, quando ele está apaixonado, ele libera mais testosterona e a mulher mais estrógeno. Por isso que quando a pessoa está vivendo o período da paixão, ela tende a ter um aumento do apetite sexual. E outra coisa que a paixão faz, ela libera o hormônio do amor. Qual que é o hormônio do amor? Ocitocina. Inclusive, pessoal, a ocitocina é o hormônio que a mulher produz quando ela amamenta. A ocitocina, ela faz com que a pessoa crie apego, ela crie conexão. Uma mãe, quando amamenta um bebê, ela olha pro bebê naquele processo, ela cria um vínculo bebê e mãe. E quanto mais o bebê mama, mais produz ocitocina. Quanto mais a ocitocina produz, mais leite a mulher produz. Quanto mais leite a mulher produz, mais ela amamenta, e é o ciclo. E aquilo ali é um momento de muito amor. Não vou entrar aqui nos méritos de questões de depressão pós-parto, que é um outro tema. Então, vocês entenderam, pessoal, o que acontece com o nosso cérebro, o nosso corpo, quando a gente vive uma paixão? Diz que, em média, o homem leva
segundo algumas pesquisas, né, que eu li, ele leva 88 dias, em média 3 meses, para se apaixonar por uma mulher. E a mulher leva mais ou menos 124 dias. Isso varia. São algumas pesquisas, ainda tem muitos estudos relacionados a isso. Ei, Gabi, seja muito bem-vinda. Então, vocês gravaram. A paixão libera ocitocina, que é o hormônio do amor. A paixão libera dopamina, que é o hormônio do prazer. A adrenalina aumenta, que é a noradrenalina, aumenta os batimentos cardíacos, a boca fica seca, você perde a capacidade de falar. E também libera mais hormônios, estrógenos e testosterona, que são os hormônios sexuais. Aí você vai me perguntar, meu Deus, e aí, Cecília? Como que a gente lida com isso? A paixão, esse mecanismo de liberação de hormônios, neurotransmissores, ele tem um tempo, porque senão vai gerar muito estresse para o nosso corpo. O nosso organismo, ele é muito autossustentável. Então, tem tempo. A paixão, ela tem um prazo de validade. E o relacionamento, quando termina a paixão, ele tem só 2 caminhos: o término ou o processo de construção do amor. Então, a paixão em si, ela não é ruim. É um processo que o próprio Criador, o próprio Deus, ele produziu em nós. Mas ele tem que ser desenvolvido, ele tem que ser gerido de uma forma com o qual você não se torne escravo ou escrava de relacionamentos tóxicos, de relacionamentos abusivos, de pessoas que querem realmente tirar proveito da gente. Porque, pessoal, infelizmente, existem pessoas más no mundo e elas não têm uma plaquinha aqui. Estou querendo tirar proveito de você. Estou querendo apenas aproveitar do seu corpo. Estou querendo apenas aproveitar do seu dinheiro, das suas emoções, da sua inteligência, da sua fé. Não. Então a gente tem que gerir as emoções para que a gente não caia em ciladas. É tão interessante que a própria Bíblia fala em Jeremias 17:9 o seguinte, presta atenção: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, ou seja, essas emoções nos levam, né, a fazer coisas que a gente não quer. Quem o conhecerá? E esse coração aqui é aquilo que eu falei com vocês, é a psique, é as emoções, é a mente. Então, a nossa mente, os nossos neurotransmissores, eles existem com um propósito. Isso foi criado para que nós possamos procriar, isso eu estou falando biologicamente, para que haja o desejo entre um homem e uma mulher de se unir e gerar as descendências. Biologicamente é isso. Mas por isso também que ele tem um tempo determinado, em média de 1 a 2 anos. Então a paixão não passa de 2 anos. Às vezes ela acaba antes. Então a gente tem que estar preparado. Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que saem, namora, arranja um, casa, separa, arranja um, casa, separa, arranja, porque o amor acabou. O amor acabou. E a pessoa confunde amor com paixão. Na realidade, não foi o amor que acabou. Foi o processo da paixão que acabou. E não quer dizer que seu relacionamento vai ficar sem graça. Mas isso aí é uma outra live. Porque o amor é profundo. O amor, ele gera muitas outras sensações, mas de forma diferente. Tá bom, pode entrar do seu Instagram, pessoal. Fique à vontade. Então, pessoal, vocês estão entendendo até aí? Aperta o coraçãozinho se vocês estão entendendo. Se tá fazendo sentido para vocês, me dá um feedback aí. Ei, Juliana, me dá um feedback. Então, entendido até aqui, eu queria falar com vocês o seguinte: que nós temos que entender esse processo, entender a diferença de paixão e de amor. Uma pessoa me perguntou: Cecília, então a paixão só tem coisas ruins? De forma nenhuma. Ei, Ju, linda, seja muito bem-vinda. Então, não, a paixão foi uma coisa criada por Deus. No entanto, ela tem que ser vivida com equilíbrio, com sabedoria. Equilíbrio como? Você aprendendo a gerir as suas emoções. Porque, voltando, nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. Ei, Sônia, nós temos que tomar a decisão. Nós vamos ser escravos das nossas emoções e nós vamos gerir as nossas emoções. Eu faço parte de alguns grupos no Facebook
que fala de relacionamentos tóxicos, que fala de relacionamentos abusivos, que fala de problemas. Gente, é muita mulher, principalmente mulher, que eu tô em grupo mais de mulheres, mas homens também, que estão sofrendo porque elas são escravas das emoções, elas são escravas da dopamina, da noradrenalina e de outras coisas mais, né? As questões de dependência financeira, emocional, enfim. Então, cuidado, preserve o seu coração, a sua mente, para que você não entre em enrascada, para que você não entre em relacionamentos que vão te trazer mágoas, dores, e que já do início dá pra ver que dá problema. Nenhum relacionamento é perfeito. Eu pus os meus stories, não sei se vocês viram hoje. Existem relacionamentos perfeitos? Eu disse não, que relacionamentos saudáveis é uma construção. A gente tem que construir os relacionamentos saudáveis, ok? Então vamos lá. Outra questão que eu queria falar com vocês. Para a gente entender essa questão da neurociência e do amor, a gente tem que entender o seguinte, que nós, agora vamos para o campo mais filosófico e espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. Corpo é a matéria, ok? Alma é exatamente a psique. Alma é a nossa mente, as nossas emoções e as nossas vontades. É o que, no sentido metafísico e bíblico, fala que a nossa alma é a nossa mente, é o que eu tô falando aqui agora, as nossas emoções e as nossas vontades. Ou seja, o sistema nervoso também. E nós temos o nosso espírito. Espírito é a parte da centelha divina. Eli Nunes, boa noite, abençoada. Seja muito bem-vindo. Bem-vinda, né? Então, quando a gente entende que nós temos em nós corpo, alma e espírito, lembrando, corpo é matéria física, alma, mente, emoções e vontades. E o espírito, que é a dimensão espiritual eterna em nós, a gente começa a entender que para a gente desenvolver relacionamentos saudáveis, a gente tem que entender essa parte física do amor, nós temos que entender a parte psicológica, emocional do amor e temos que entender a parte espiritual. Quando duas pessoas se unem no campo físico, e eu falei isso nas minhas postagens, se vocês não viram, vai lá no meu feed, vai ver nas postagens e lê, que eu expliquei muita coisa. Que existe relação entre espiritualidade e sexualidade? Sim. A relação sexual é a união de dois corpos, homem e mulher, né? A relação sexual também é a união de almas, ou seja, ali a troca de neurotransmissores, a troca que eu digo assim, um e outro produzem neurotransmissores, a emoção, a pensamentos, a vontades envolvidas ali. Mas existe a conexão espiritual. Cada pessoa que nós realizamos a relação sexual, a gente cria uma conexão espiritual com essa pessoa. Vocês sabiam disso? E aí você, para sair do relacionamento com uma pessoa abusiva, uma pessoa tóxica, uma pessoa que não está te fazendo bem, você tem que vencer, eu e você, né? Temos que vencer os nossos neurotransmissores e nós temos que vencer as nossas emoções, né? E nós temos que vencer os nossos hormônios e nós temos que vencer o mais difícil de todos, que é a conexão espiritual de alma. E eu fiz uma live, não foi aqui no meu Instagram, depois eu vou fazer a live aqui também. E fiz uma outra live que eu não gravei ela, que eu expliquei, porque é um assunto muito complexo, eu não vou falar numa live, eu falo aprofundadamente na minha mentoria. A gente cria uma conexão. Vocês já viram a mãe, ela não tem cordão umbilical com o filho? Espiritualmente a gente tem como se fosse um fio, pra vocês entenderem, espiritual, conectando alma com alma. Então às vezes a pessoa tá no relacionamento, o cara não presta, a mulher não presta, ele bate, ele xinga. Claro, tem a questão financeira, tem vários fatores envolvidos. Traumas, crenças limitantes, tudo isso, gente. Mas existe um fator que as pessoas não falam. Existe a conexão de alma. E essa, para romper, como ela é ligada espiritualmente, somente espiritualmente ela é desconectada. Mas eu explico melhor isso na minha mentoria, que aqui daria uma live inteira. E eu falei isso na minha live, minha penúltima live. Então, pessoal,
Então, infelizmente, as pessoas pensam: eu tive uma relação sexual com uma pessoa, eu tomei banho, eu tô limpo. O seu corpo físico. Você criou uma conexão emocional com essa pessoa. Ou não, né? Sim ou não, pode ter criado. Mas você criou uma conexão espiritual. E isso impacta nos seus próximos relacionamentos. É aquela pessoa que você tá no outro relacionamento, tá no relacionamento com a pessoa legal, mas você se pega lembrando. Você pega caindo em ciladas. Então, qual que é a orientação? Jeremias 17:9, Bíblia Sagrada fala: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Augusto Cury, ele fala: nós temos que ser o ator principal da nossa vida. Se a gente é levado a mendigar amor, se a gente é levado a ser escravo dos nossos neurotransmissores, das nossas emoções, a gente vai ter uma vida miserável. Eu vejo mulheres que estão tão feridas, tão machucadas, com a autoestima tão jogada para trás, já passou por 300 relacionamentos e arranja filho com um, filho com outro, os meninos estão sendo machucados. Pode ser evitado isso, Jairo, seja bem-vindo. Isso pode ser evitado, faça isso por você. Não se trata de preconceito, não se trata de ser quadrada, não se trata de ser religiosa, se trata do mundo real. O que nós estamos vendo é uma avalanche. Nunca se teve mulheres feridas e homens tão feridos como hoje em dia. Relacionamento ruim sempre teve. Gente ruim e ignorante sempre teve e existe. Mas as pessoas estão se entregando com uma facilidade imensa e estão saindo um caquinho. E vão cauterizando as suas emoções. Elas vão vivendo tanto aquilo que, eu quero é curtir mesmo. Beleza, você curte um momento e leva um legado para a vida inteira. Um momento, eu até fiz uma postagem, você não pode perder o objetivo da sua vida por causa de um momento de prazer, por um momento de dopamina, por um momento de noradrenalina, tá? A noradrenalina não vai pagar suas contas, a dopamina não vai te ajudar a criar seu filho, entendeu? A ocitocina, ela não vai ser seu companheiro nos momentos de luta. A testosterona nem o estrógeno é aquela pessoa que você conversa, que te apoia, que te compartilha. Então pensem nisso, pessoal. A neurociência está comprovando isso. E tem pessoas que viciam, elas mudam de relacionamentos um atrás do outro, nem tem relacionamento mais, elas querem agora, estão ficando tão viciadas que elas não conseguem mais nem se relacionar, elas só ficam. Porque é aquela descarga, de noradrenalina, dopamina, enfim. E aí a pessoa, ela quer uma outra noite assim, achando que isso é amor, achando que isso vai dar algo para essa pessoa. Vai dar o quê? No futuro, dor de cabeça. Então essa live hoje é o seguinte: não seja um mendigo emocional. Não seja uma pessoa escrava das suas emoções. A paixão é maravilhosa. O próprio Deus criou o sexo. O próprio Deus criou os nossos sentimentos. Mas a questão é, não acredite no que as suas emoções falem. Augusto Cury fala muito sobre isso. Aprenda a gerir as suas emoções. E como fazer isso? Eu vou estar explicando. A Oriane tá falando aqui: aprendi isso da pior forma, ainda bem que acordei e não cai mais. Parabéns, Oriane, parabéns. Mas na realidade, a vida é isso mesmo, Oriane. A gente erra, a gente falha, é normal. O que não é normal é permanecer no erro. Tá quebrando a cara, tá sofrendo e tá repetindo. A gente tem que aprender a desenvolver certos mecanismos. Um deles é pensar antes de agir. Então, primeira chave hoje, nós já vamos para chaves agora, tá, pessoal? Antes eu queria saber, antes de ir para chaves, para como lidar com isso e tudo mais, eu queria que vocês me respondessem: está fazendo sentido para você? Se estiver fazendo sentido para vocês, põe aí nos comentários sim e aperta o coraçãozinho. Vou beber uma água. Escreve aí. Aí ele tá falando: nossa, a verdade é isso, entendeu? E quando a gente é adolescente, o nosso córtex, ele não tá todo, vamos dizer assim, tô falando de uma linguagem bem coloquial, bem simples, formado. Então, por isso
que na adolescência é mais difícil controlar as paixões. Por isso que a gente tem que se precaver mais na adolescência. Na vida inteira, né? Mas mais na adolescência. Então, primeira chave, vamos lá? Chaves pra gente viver a paixão de uma forma saudável. Vamos lá, Juliana tá falando. Parabéns, César, pelo seu trabalho, conteúdo maravilhoso. Deus continue te abençoando. Deus continue te abençoando também. Vamos fazer uma collab, Ju? Vamos fazer? Pra gente trocar. A Juliana é psicóloga. A gente podia fazer uma live, nós estamos devendo, né? Falar sobre educação de filhos e muito mais. A Eli Nunes está falando. Pra mim, sim, tô achando tudo muito interessante. Que bom, pessoal, que bom. Eu tô doando pra vocês isso porque eu quero, eu acredito que nós podemos construir. Eu já vivi relacionamentos pavorosos. Pavorosos. Eu era escrava na minha adolescência da famigerada dopamina, noradrenalina, num relacionamento que eu tive antes de casar com meu marido. Muito nocivo. E eu virei, o pior que tinha de mim saía. Eu não tinha gestão das emoções. Ninguém me falou isso quando eu tinha 17 anos. Ninguém me explicou da dopamina, da noradrenalina. Ninguém me explicou que sexo gera conexão de almas. Então, pessoal, vamos ter uma vida de qualidade. Aí ele tá falando, a Juliana tá falando, os jovens precisam de conteúdo assim. Precisa, Juliana, a gente precisa, tamo junto, Ju, vamos lá. A gente precisa, eu gosto muito de jovem, eu adoro jovem, eu tenho uma alma jovem, eu gosto de jovem. E eu acho que quanto mais cedo a gente aprende essas coisas, a gente sofre menos, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, pra gente não ser escravo das emoções, é entender a diferença de paixão e amor. Então vamos lá? O que é paixão? Paixão é um arcabouço de sentimentos, emoções, vontades e pensamentos que nos levam a uma alta produção de dopamina. Dopamina, hormônio do prazer, ocitocina, hormônio do amor, adrenalina, aumenta os batimentos cardíacos, a gente sente eufórico, alegre. Ai, que horas que minha namorada vai chegar? Ele também aumenta a testosterona e estrogênio no homem, testosterona e estrogênio na mulher, que aumenta o apetite sexual. Então, o que acontece? Sabendo disso, é maravilhoso. Viva com sabedoria, mas não se entregue antes de avaliar o indivíduo o qual você está começando a se apaixonar. Porque dá pra evitar. O problema é que a gente dá mole. Vou falar a linguagem, a gente dá mole, entendeu? A gente tá começando a ver que o coraçãozinho tá batendo, a boca tá ficando seca, a gente começa a gaguejar perto do caboclo e a gente não toma atento. Aí o cara é casado, o cara é galinha, a mulher não vale nada, entendeu? É encosto, preguiçoso, não gosta de trabalhar, violento, e você tá lá, os olhinhos brilhando. E, inclusive, tem muitos estudiosos que falam que a paixão é como se você tivesse num período de insanidade. Por quê? Porque você não vê como a pessoa é. Você projeta o que sua mente deseja naquela pessoa. E aí a pessoa não vê os defeitos. Aí começa o pai, a mãe, o vizinho, a amiga, o pastor, o líder, todo mundo fala, não, ele é de comigo, vai ser diferente. O cara tá no terceiro casamento, tem filho pra todo canto, não, comigo é diferente. O cara só na manguaça, a mulher com short deste tamanho, entendeu? E gosta de sair atraindo tudo com tempo, mas não, ela é comigo, ela vai ser diferente. Comigo ela vai pôr a saia no joelho. Entendeu? Ela tem um filho com cada um. Eu estou sendo preconceituosa aqui, eu estou falando sinais. Não gosta de trabalhar, a pessoa maltrata o pai, maltrata a mãe. Não, mas comigo vai ser diferente. Não vai, meu amigo, minha amiga, não vai. Não vai, eu tenho histórias e histórias aqui. Então, antes de entrar no embolo, antes de apanhar, antes de ser traído, traída, antes de trabalhar igual um cavalo enquanto o outro fica tomando cerveja, assistindo televisão ou novela, antes de ter filho com pessoa irresponsável, antes de criar conexão espiritual, laços espirituais, que só com libertação espiritual. Fiquem atentos que eu vou fazer essa postagem minha, tá? Amanhã, sobre libertação espiritual na área da sexualidade. Antes disso, pense antes de agir. Primeira chave, queria que alguém escrevesse aí as chaves.
Primeira chave, pense antes de sair. Pense antes de agir. Então, como que você vai fazer? Conheça a pessoa antes de você se entregar emocionalmente, fisicamente. Descubra o que ela pensa da vida. Descubra o que ela pensa sobre as coisas que são importantes para você. Quais são as diversões da pessoa. Descubra a história pregressa dela, os relacionamentos, se tem ex-esposa, como que ele trata a ex-esposa, os filhos, como é que é ex-filho ou ele paga pensão, ou tá um com cada em um lado. Como que ele é financeiramente, o que ele tem de projeto profissional. Cecília, você é interesseira? Não, eu sou realista, tá? O que essa pessoa, como ela é intelectualmente, não é que ela tem que ser igual a você, mas os dois não tem que ser iguais, mas os dois, o casal, tem que olhar para a mesma direção. Qual que é a religião da pessoa? Cecília, não tem nada a ver. Casa que você vai ver, casa. Ou se um tem religião e o outro não tem. Vê os hobbies. Lá, a Oriane falou. Primeira chave, pense antes de agir. Segunda chave, conheça a outra pessoa antes de se entregar. Conheça a outra pessoa antes. E ninguém conhece ninguém antes de um ano. Não conhece. Você me desculpa, não conhece. Cecília, sim, converse. Conheça a família. Então, conheça a pessoa antes de se ligar a ela. Conheça a pessoa, conheça a família, os gostos, conheça a pessoa. Porque no momento que você faz isso, o que acontece? Você começa a utilizar o seu córtex cerebral. Você não fica na parte só de neurotransmissores. Você começa a raciocinar e falar para a dopamina: filha, calma aí, testosterona e estrógeno. Calma aí, que ali é roubada. Peraí. O cara foi um cavalo com a ex-mulher. Ele tem processo judicial para não aproximar dela. Cecília, as pessoas mudam. Mudam. Então, observe se a pessoa mudou. Observe. A Juliana tá falando, conheça a família. Conhece a família, gente. Nós trazemos as nossas crenças, nossos sabotadores. Nós somos programados conforme a família. Então conheça, lindona, chegou o bombadão, chegou o perfumado, chegou o cara com carrão gentleman, educado, falando que te ama, que você é a mulher da vida dele. Falou isso? Use o seu córtex, minha amiga. Meu amigo, chegou a gostosona, a maravilhosa. É a irmã na igreja perfeita. Ela é de Deus. Será que ela é de Deus? Conhece ela primeiro. Não é também porque tá dentro da igreja que é santo, não. Tá ótimo que você é cristão, ele tá dentro da igreja, maravilhoso, mas olha como que trata, se é preguiçoso, se gosta de trabalhar, tá? Observa, gente, sai de cilada. Então, a segunda chave, a Oriane colocou. A Ellie tá falando, eita, mas não é não, ele olha lá os bombadão, tá tudo, né, todo, speed engano. Entendeu? Fica ligada. A Oriane falou, essa é difícil. Não é difícil não, amiga. Na hora que você viu a adrenalina, na hora que você vê seu coração, você já sabe. Seu coração batendo mais forte. Ai, eu vou ligar. É o vício. Ai, meu Deus. O que você vai fazer? Aí a terceira chave. Vou dar a terceira chave aqui. Se liga, pessoal. Mas eu só falo a terceira chave se vocês derem coraçãozinho aí pra mim. Dá o coraçãozinho aí. Essa chave é maravilhosa. Quer ver você sair de cilada? Identifica os motivos pelos quais você acha que você gosta da criatura. Repetindo. Chave 3, Auriane, coloca aí pra nós, Auriane. Identifique os motivos pelos quais você gosta, está apaixonada, ama a pessoa. Eu amo a pessoa por quê? Escreve, gente, é papel, tá? Eu amo Joãozinho porque ele é bombadinho. Só por isso, amiga? Pode ser cilada. Nada contra os bombadinhos, mas pense. Eu gosto da Mariazinha porque ela fala mansinho. Presta atenção. Por trás de uma fala mansa pode haver uma víbora. Então fiquem atentos. Gente,
Você deve estar pensando, Cecília, você é uma máquina racional. Não é, gente, eu sou madurinha. Pensem nisso. Não, até que ela tem a fala mansinha, o outro é bombadinho, mas ele é um bom filho. Nossa, é estudioso e trabalhador. Claro, gente, que não existe pessoas perfeitas. A Oriane colocou, chave 3, identificar os motivos pelos quais você gosta da pessoa. Você vai ver que na hora que você colocar os motivos, você vai perceber que às vezes é só dopamina, noradrenalina, testosterona ou estrógeno. É incrível, é assim, é a chave. Então, você, tô me colocando aqui para depois eu não esquecer. Então, vocês têm que pensar nisso. Observar como é a pessoa, identificar, escrever por quê. Tá rindo, né, Juliana? É ou não é? Pode, por trás daquilo tudo, existir uma pessoa terrível. Então, outra coisa importante. Comece a focar, aí você descobriu, meu Deus, é um traste, meu Deus, eu caí na cilada, eu já tô lá, Jeremias 17:9, coração enganou, já tô infiltrada naquilo ali. Pois é, Oriane, a Oriane tá falando que às vezes nem motivo tem. Quando você descobre que você gosta da pessoa e não tem motivo, é porque é paixão. E você tem um grande risco de estar numa cilada. Não porque é paixão, porque bons relacionamentos também passam pelas fases da paixão, tá, gente? Quero deixar isso claro aqui. Bons relacionamentos também passam pela fase da paixão. Mas a questão é, você está com essa pessoa só por causa da paixão? Ou porque, além da paixão, existe alguém especial? Existe alguém que vai ser o homem e a mulher da sua vida? A despeito de defeitos. Quando eu falo os motivos pelos quais você está, gente, perfeição não existe, tá? Mas tem coisas que são básicas. Pessoas com vícios, sai fora. Pessoas que teve relacionamento pregresso e você não tem nenhum relacionamento, evita. Às vezes é uma pessoa boa, então vale a pena. Vale a pena. Mas pensa bem, você tem maturidade de lidar com os filhos do outro relacionamento? Porque eu vejo muito isso. Principalmente mulheres, vou falar com vocês agora, meninas. Já vi muitas mulheres apaixonadas, que encontraram um cara muito legal, mas elas acham os filhos do outro relacionamento um saco. E elas não estão afim de ficar com ele. Sabe o que essas mocinhas fazem? Separam, meio no despistado, o homem dos filhos. Isso não é de Deus não, tá, gente? Isso não é de Deus. Você viu que você é ciumenta demais, que os meninos são catarrentos, os meninos mal educados, você não quer os meninos? Sai. Seja honesta com a pessoa. E honesto também, tá? Honesto. Porque o filho da outra pessoa tem que se tornar também seu filho. Um filho emprestado, mas seu filho. Entendeu? Seu filho. Então tem que pensar nisso. Outra coisa, você tem que olhar dentro disso tudo. Então vamos lá, vamos voltar. Pensar antes de agir, né? Você identificar, né, como que é a pessoa, como é o estilo de vida da pessoa. E a terceira chave é identificar os motivos pelos quais você gosta da pessoa. Essa terceira chave é a chave para você desconectar quando é só paixão ou quando é paixão, mas tem algo mais, tem possibilidades ali, tá? Então, gente, tem muito mais chaves que eu poderia estar falando na minha mentoria, tá, pessoal? Eu falo sobre isso e eu queria deixar uma deixa para vocês. Deixar uma deixa é ótimo, né? Deixar para vocês um recado. O recado é o seguinte: eu vou fazer um workshop, tá? Eu tô para agendar ele agora. Um workshop vai ser gratuito, online, tá? Seja bem-vindo, Silva. Gratuito online. Esse workshop eu vou estar falando sobre relacionamentos. Domine esse jogo. Então se liga nisso. Se liga nas postagens, nos stories, no feed, tá bom? Eu tenho também na bio do meu Instagram o link para você entrar no meu grupo VIP. No meu grupo VIP é gratuito, é um grupo do WhatsApp. Lá tem um link do grupo Construindo Felicidade. Entra lá que eu tenho conteúdo gratuito e toda sexta-feira, 10 horas da noite, o sábado todo eu deixo ele aberto. Porque ele fica o resto dos dias fechados. Por quê? Fica fechado para não sobrecarregar você de mensagens. Só eu coloco.
E aí no sábado eu abro. É o dia de vocês perguntarem, tirarem dúvida, me chamarem. Não, ali a gente não julga ninguém. A gente tá ali para instruir, tá bom? Então, sabendo dessas duas dicas, qual que é a dica? A primeira dica é: fique atento do meu primeiro workshop. Se vocês quiserem ter um contato mais próximo comigo, eu tenho o grupo Construindo Felicidade. Também na bio do meu Instagram eu tenho o contato do meu WhatsApp. Às vezes você quer conversar alguma coisa mais pessoal, tirar dúvida, me chama lá no WhatsApp Business, que tá lá o contato, ou então me chama no direct, tá bom? Então fica ligado. Aqui o Rodrigo está falando, às vezes é só química. Exato, essa química a neurociência já explicou, que são os neurotransmissores da paixão. E a química, Rodrigues, foi o próprio criador, né, que criou, está na nossa fisiologia. O que a gente não pode é ser escravo disso. E estar com pessoas ou relacionamentos que são tóxicos, negativos, ou são relacionamentos que a gente vai estar prejudicando alguém, traindo o marido, traindo o namorado, ou sendo o pivô de uma separação, por causa de uma química. O que eu já vi, gente, não é regra, mas a maioria das amantes, quando o homem separa, ele não fica com elas. Não são todas, mas a maioria. Por quê? Porque o cara tava com a mulher, por quê? Por causa da química, da paixão. Na hora que vira relacionamento igual ao do outro, perde a graça. Ou seja, construiu o alicerce do relacionamento sobre a areia. Vai ruir. Vai ruir. A gente nunca constrói a nossa felicidade, pessoal. Grava isso. A física quântica e a Bíblia Sagrada também fala disso. A gente não constrói a nossa felicidade destruindo a vida do outro. Porque o mundo dá volta. Existe a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, o homem ou a mulher, isso também ceifará. Tá entendendo? A gente não pode fazer isso. Então, semeie hoje. Às vezes é difícil. Tudo isso que eu estou falando com vocês é um treino, é gestão das emoções. É difícil, mas é possível. E uma coisa que também, que é a quarta chave, tá? Ô, Auriane, coloca aí a quarta chave. Que é a chave que começa a fazer a desconexão, que eu falei que o sexo, ele faz uma conexão de espíritos. Então, às vezes você quer romper com uma pessoa, você já conseguiu romper, entendeu o que é uma paixão, você já entendeu que os motivos pelos quais você está com essa pessoa errada, que o jeito de ser daquela pessoa é nocivo, mas você não consegue. Provavelmente você tem uma conexão espiritual. Então, muitas pessoas precisam até de processo de libertação espiritual profundo. Mas uma coisa, independente disso, vocês podem fazer, e que é a quarta chave, é a oração. Começa a ativar o seu espiritual. Começa a orar a Deus em nome de Jesus, pedindo a Deus que te liberte daquele relacionamento, que te liberte daquela opressão. A Bíblia, ela deixa muito claro a diferença entre o amor e a paixão. Em 1 Coríntios 13, que tem até música com isso, ela descreve o que é o amor. O amor é diferente da paixão. A chave é a oração. Exatamente, porque a oração, ela começa, se você pedir com arrependimento, com vontade, Deus vai te ajudar nesse processo. Cecília, mas Deus vai mexer com isso? Deus está em tudo. Deus quer intimidade, Deus é um pai amoroso. Se você acha que Deus é aquele ser sanguinário, é porque você não entendeu o amor e a justiça de Deus. Ele quer intimidade, que você fala, Deus, eu escolhi errado, entrei numa roubada, eu quero sair dessa. Ou então me dá livramento. Me desconecta, eu renuncio em nome de Jesus. E você vai ter essa libertação. E você vai se sentir liberto. E Deus vai fazer a obra na sua vida. E também ore pedindo para que Deus te direcione uma pessoa ideal. Para que você atraia a pessoa ideal e não cilada. E é verdade, é real. A física quântica explica sobre isso. Mas isso é um tema para uma outra live. A Bíblia Sagrada, ela fala o que é o amor. Você quer saber o que é amor? O amor ágape. Os gregos falam amor ágape e amor eros. Amor ágape é o amor de Coríntios 13. Amor eros é a paixão. E outra coisa, em 2 Pedro 2,19, anota aí, 2 Pedro 2,19, é falado exatamente. Esse autodomínio, gestão das emoções, ó, tá na Bíblia há 200 anos. 200 anos não, 2000 anos, tá?
há mais de 2.000 anos quando é o Antigo Testamento, mas aqui tem 2.000 anos, segundo Pedro 2,19, ele fala pra gente dominar a carne. Carne é isso tudo que eu tô te falando aqui. Porque nós nos tornamos escravo do que nós vivemos. Então, não seja escravo. A Bíblia sempre falou sobre persistência, sobre domínio próprio, sobre gestão das emoções, sobre resistência, sobre resiliência. Se você me falar, Cecília, eu já entrei roubada, use essas chaves. Nunca é tarde para sair. E se você precisa de ajuda, você quer ajuda, existem psicólogos, existem psiquiatras, procure ajuda. Existem líderes religiosos sérios, pastores sérios, pastoras sérias, missionários sérios, pessoas sérias. Procure, mas procure a ajuda de Deus. E se você quiser minha ajuda, eu estou à sua disposição. Pode me chamar no direct, pode me chamar lá no WhatsApp, que está na bio do meu Instagram, que eu estou à sua disposição. Eu te explico como funciona a minha mentoria e a gente vai trabalhando isso. Você não precisa viver uma vida de mendigo emocional. Você não precisa viver uma vida com sequelas do passado. Você pode superar essas sequelas, ressignificar, tá? E saiba, tudo que você viveu vai servir como experiência. As coisas erradas que você fez, se você aprendeu com elas, você agora vai fazer como Josué, você não vai desviar nem para a direita, nem para a esquerda, você vai seguir em frente. Foco, se caiu, levanta. Se caiu, levanta. Aprenda a se amar. Aprenda o amor de Deus sobre sua vida. E você não vai ser mais mendigo das suas emoções. A paixão vai ser uma coisa maravilhosa, um presente de Deus, porque você vai viver como uma pessoa saudável. Perfeita? Não. Saudável. Tá bom, pessoal? Eu queria ver se fez sentido pra vocês. Dá um joinha. E antes de encerrar, eu vou pedir um presente pra vocês. Eu sempre peço um presente. Se vocês gostaram, se fez sentido pra vocês o que eu falei, eu queria que vocês fizessem um print aí da tela, salvasse lá nos seus stories e me marcasse, @cecilialeles.mentoria. É o presente que vocês vão me dar, tá bom? E na semana que vem, acho que quarta-feira, não sei que dia que é quarta-feira, antes do Natal, vai ter a última live. Fica ligado com o tema, tá? Então, pessoal, vamos lá? Vamos fazer o print? Me dá esse presente aí, isso, coraçãozinho e print. Então, eu aguardo vocês na próxima quarta-feira, tá bom? E eu também tenho um canal no YouTube, Abençoando Você by Cecília Leles, onde eu coloco vídeos para abençoar a sua vida. Fez sentido para você? Põe um ok, um joinha, aperta o coraçãozinho, porque para mim foi muito bom encontrar com vocês. Eu agradeço a cada um de vocês que doaram um pouquinho do seu tempo para compartilhar aqui comigo. Vocês são amados do meu coração, tá? Que Deus possa abençoar a vida, que Jesus possa curar os corações de vocês, que a sabedoria cresça cada dia mais na vida de vocês, para que vocês possam abundar aí de graça, de prosperidade, tá bom, pessoal? De saúde, de relacionamentos saudáveis. É o que eu desejo para você de coração, tá? Que eu faço isso aqui com muito amor. E ó, antes de terminar, eu tenho 2 livros para indicar para vocês, tá? Não sei se vocês conhecem o pastor Jorge Linhares. Ele é pastor da Igreja Batista Getsemane. Ele tem livros baratinhos, muito bom. Tem esse aqui, ó, é um livro muito bacana dele, A Força do Sexo, tá? Sua Força, Privilégios e Deveres. Eu vou estar fazendo, tá, um conteúdo sobre esse livro, que é muito legal. E dele também eu tenho um livretinho muito bom, Casei Mal, o que fazer com essa encrenca? E agora? Então, é também muito bacana. Vocês na internet ou em alguma igreja batista Getsemane vocês encontram, tá bom? Não tô ganhando nada em falar isso, é porque são livros de fácil entendimento que nos ajudam muito. Então, pessoal, gratidão, que Deus possa abundar na vida de vocês, que esse conteúdo possa ter abençoado vocês. Até o nosso próximo encontro, tá? Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.